Bora falar um pouco de uma nova apresentação que foi feita no CEMIG Day na última quarta-feira, imprescindível para os investidores da CEMIG, porque vai ter um impacto nos dividendos. Vamos falar também sobre investimentos e será que a Gasmig poderia fazer o seu IPO no curto prazo? Vamos falar sobre isso. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então, antes de mais nada, falando um pouco sobre os indicadores financeiros da CEMIG, eles destacam que em 2018 o EBITDA da CEMIG era em torno de 3,7 bilhões e atualmente encontra-se em 10,7 bilhões, um alto acréscimo em pouco tempo. O lucro líquido saiu de 1,7 bilhão para 6,5 bilhões, olhando os últimos 12 meses, porém cuidado porque em 2024 houve um desinvestimento da CEMIG que inflou o lucro líquido. Caso esse desinvestimento não tivesse entrado, o lucro líquido teria sido em torno de 4,7 bilhões. Outro detalhe é a valorização das ações. Olhando de 2018 até agosto de 2025, as ações preferenciais valorizaram cerca de 485%, ações ordinárias cerca de 640%, o Ibovespa no período foi de 78% e o índice de energia elétrica de 164%. Outro ponto que eles bateram muito foram os investimentos, que devem aumentar muito olhando para os próximos anos. E de 2018 saiu de um investimento de 964 milhões para atualmente em cerca de 6 bilhões. Outro ponto que eu achei que eles frisaram bastante, mas que não foi nada falado na teleconferência, é que em 2018 entrou no governo de Minas Gerais o governador Zema, e para quem não conhece, ele é um candidato mais voltado para a direita, então aparentemente eles têm frisado que de 2018 até atualmente, desde que o governador entrou no estado de Minas Gerais, a CEMIG conseguiu melhorar em muito seus números. E para quem não sabe, antes de 2018, quem governava Minas Gerais era um candidato da esquerda. Porém, é o que eu sempre falo, pessoal, não fiquem totalmente vidrados em política, em ruídos, foquem na companhia, nos lucros, nos investimentos, que isso vai fazer você tomar melhores decisões. Mais um pouco dos indicadores financeiros, saiu de uma receita líquida em 2018 de 22 bilhões para atualmente quase que dobrando para cerca de 41 bilhões. Os proventos saíram de 60 centavos por ação em 2018 para atualmente cerca de 1,90, então cresceu em mais de 3 vezes no período. A alavancagem diminuiu de 3,24 para atualmente 1,59, porém nós vamos ver que com os investimentos a CEMIG pretende aumentar ainda a sua alavancagem e a quantidade de acionistas saiu de 147 mil para atualmente cerca de 566 mil. E percebam que a maior parte dos acionistas da CEMIG são pessoas físicas, então com certeza são acionistas que estão focados nos dividendos da empresa. Falando um pouco da Gasmig, o braço de gás da CEMIG, o EBITDA saiu de 211 milhões em 2009, chegou em 2018 de 347 milhões, ou seja, um aumento de 1,64 vezes. E entre 2018 e 2024, o EBITDA subiu para cerca de 891 milhões, o que foi um acréscimo de mais de 2,5 vezes em apenas 6 anos. Mais um destaque em que eles mostram que entre 2009 e entre 2018 o crescimento da CEMIG foi um pouco mais fraco e entre 2018 e 2024 o crescimento foi mais forte. Então outros destaques são os investimentos de 2,4 bilhões e a construção de 430 quilômetros de gasodutos nos estados de Minas Gerais. E eles ainda destacam que a empresa pensa num possível IPO, eles falam ainda que a privatização não estaria no radar da empresa e o segmento de gás deve receber boa parte dos investimentos de acordo com o atual plano de negócio. Então a empresa pensa num IPO, mas isso ainda não é uma discussão 100% na mesa, tem que aguardar um pouco mais para a gente entender. E mostrando um pouco dos destaques do segundo TRI de 2025, o EBITDA consolidado 60% vem da distribuição, 27% da geração, cerca de 12% do setor de gás e 0,6% de outros. Porém, o setor de gás é muito rentável, então por isso que os acionistas ficam sempre de olho para saber se eles vão ou não fazer o IPO dessa parte da CEMIG.
Outros pontos de destaque são os resultados do segundo semestre de 2025, em que o EBITDA subiu cerca de 2,7% e o lucro líquido também cresceu cerca de 2,4%. E a alavancagem da CEMIG hoje encontra-se muito controlada, de 1,59, enquanto seus pares encontram-se com uma alavancagem de 1,8 e de 2,07, e eles ainda conseguiram alongar o prazo médio da dívida, que em 2024 era de 4,8 anos, e para os primeiros semestres de 2025 fica em torno de 6 anos. E um ponto que pouca gente fala é que hoje a CEMIG tem o melhor rating da história, AAA, e esse é um ponto muito interessante, porque a CEMIG consegue pegar mais financiamento por um juros menor. Outro ponto é que, devido ao elevado nível de investimentos, os diretores da CEMIG frisaram que a relação de alavancagem deve subir para 2,5, o que, na minha opinião, continua num patamar saudável, principalmente por se tratar de uma empresa elétrica e muito confiável. E nessa conferência, eles focaram muito nos investimentos que a CEMIG deve fazer para os próximos anos. Então percebam que o plano entre 2019 e 2029 é de investir cerca de 59,1 bilhões e até hoje já foram realizados cerca de 23,5 bilhões. Então, nos próximos 4 anos, a CEMIG ainda deve fazer altos investimentos. Consequentemente, isso poderia impactar no momento os dividendos. Outro ponto é que a maior parte dos investimentos é para distribuição, cerca de 37 bilhões, 5,7 bilhões para transmissão, 5,9 para geração, 2,5 bilhões para gás natural, 3,8 em geração distribuída e 4,3 bilhões de inovação e transformação digital. E eles reforçam ainda mais isso nesse slide. O que foi realizado de investimentos entre 2018 e 2022 foi de cerca de 7,2 bilhões. E entre 2023 e 2027, a CEMIG deve crescer os seus investimentos em mais de 3 vezes e investir cerca de 21,9 bilhões. E para 2025, a CEMIG já investiu cerca de 2 bilhões e o planejamento é de investimento na casa dos 4,7 bilhões, o que ainda teria cerca de 2,7 bilhões de investimentos no segundo semestre. Falando um pouco dos números operacionais, a CEMIG consegue realmente fazer um bom trabalho nesse quesito. A disponibilidade das usinas hidrelétricas da CEMIG fica em torno de 96,1%. E para quem não conhece, a receita da geração é de acordo com a sua disponibilidade e não de acordo com o volume transmitido ou gerado. A indisponibilidade forçada diminuiu para cerca de 0,8% e a referência no setor é em torno de 2%. Então a CEMIG tem feito um bom trabalho nesse quesito, porque quanto menor, melhor. A disponibilidade das eólicas atualmente encontra-se em quase 90% e das fotovoltaicas em torno de 99%. Outro ponto são as renovações das concessões de Sá Carvalho, Emborcação e de Nova Ponte, porém a CEMIG destaca que a renovação foi por cotas e esse regime de cotas a empresa abre mão de operar pelos preços de mercado e deve vender a sua energia a um preço pré-determinado pela ANEEL, o que normalmente é muito inferior aos preços praticados no mercado. Então esse poderia ser um ponto negativo, apesar da renovação das concessões que seriam finalizadas em meados de 2027, provavelmente será uma venda por um preço menor de energia. Falando um pouco do setor de transmissão, que entre o ciclo 2019 e 2020 tinha uma receita anual permitida de 710 milhões e atualmente cerca de 1,2 bilhões, um alto crescimento em pouco tempo. E a sua parcela variável encontra-se muito controlada, de cerca de 1,35%. Outro ponto são os investimentos em reforços e melhorias, que saiu de 50 milhões em 2019 para 1,2 bilhão em 2025, e a empresa ainda destaca que a substituição contratada de transformadores de potência nos últimos 3 anos representa cerca de 30% da capacidade de transformação de toda a CEMIG. Então eles têm investido pesado nesses reforços e melhorias, consequentemente isso acaba virando receita novamente para a CEMIG. E algo que é muito interessante, principalmente em empresas elétricas, e que investimentos normalmente se refletem nos resultados. Percebam que realmente desde 2018 as receitas da CEMIG saíram de um patamar em torno de 22 bilhões
para atualmente cerca de 41 bilhões, quase que dobrou em pouquíssimo tempo as receitas, e apesar dos altos investimentos para o curto prazo da CEMIG, provavelmente isso vai virar ainda mais receita para a empresa. E num próximo momento em que os investimentos diminuírem um pouco, isso acaba virando dividendo no bolso do acionista. Outro ponto é que a CEMIG tem uma política de proventos de payout de 50% e um dividendo mínimo anual garantido às ações preferenciais de 50 centavos por ação, o que mesmo na cotação atual daria em torno de 4,5% de dividendo, o que já seria um bom dividendo para os acionistas. E caso a CEMIG se animasse e pagasse um pouco mais de payout, os dividendos poderiam subir para 7, 8, 9%. Mas me conta aqui, pessoal, vocês são acionistas da CEMIG ou estão de olho em alguma outra elétrica no momento? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.